Estamos de volta no Fala Mulher para Fala em Mulheres. Como bem diz minha amiga Davina Castro, estamos na segunda temporada. Vamos já nos apresentar. Estamos com convidadas novas, mas antes eu vou passar a palavra para a Davina. Obrigada, gente, aí pela participação, né? Hoje o tema é um tema bastante importante, é o segundo momento, né, desse tema, tão importante que a gente está repetindo o tema. A gente já teve alguns casos de feminicídio aqui no DF, e a gente pode considerar isso no Brasil, né? Então, assim, nós tivemos aí um cálculo de feminicídio diminuído, né? Teve um recuo de 2023 para 2024. Mais assustador também o 2025, já começamos o mês de janeiro com alguns casos. Então, a gente está, assim, querendo falar um pouco mais sobre isso. Por isso que a gente convidou Carla, né? Carla Lopo, que está aqui pela primeira vez para conversar com a gente. Chamamos Beleza Escondida, de Curitiba. Muito obrigada, Alessandra, por participar. É um projeto que eu namoro, né? Que eu paquero, né? Eu fico olhando no Instagram. E é um projeto de acolhimento, depois ela vai falar sobre isso. Mas eu queria trazer, assim, alguns tópicos que eu penso, né? Eu penso que políticas públicas mais eficazes seriam necessárias, né? Acho que a conscientização também é necessária, aquilo que a gente está querendo fazer aqui, assim como uma educação para promover um processo de afeto, né? Menos violência. Eu acho que começa na nossa casa, né? Começa nos nossos filhos, começa como é que a gente lida com isso, com os nossos filhos, né? Então, eu queria trazer essa discussão e eu estava ouvindo uma reportagem do Programa Nacional de Segurança Pública, falando que aqui em Brasília, até o final do ano, vão construir 12 casas da mulher brasileira, né? E até 2027, 40 a previsão de acolhimento. Aí eu fico pensando, né? A gente não quer essas casas, né? Não sei se eu estou falando algo equivocado, né? A gente não quer que aumente as casas, a gente quer que diminua as casas, né? A gente quer que diminua essa evidência. Então, a gente quer trazer essa discussão. Mesmo que as casas, porventura, sejam necessárias, não basta ter a casa, o espaço Exatamente. físico. É todo um suporte que se faz necessário para que, de fato, a casa seja útil e que a beleza, de fato, possa aparecer. Exatamente. E é assim que vai funcionando, uma interrompe a outra. Não, e isso nos angustia, né? Por isso que a gente repetiu o tema, Natália. A Natália estava no tema anterior, e a gente resolveu trazer vocês, trazendo um novo, né, para nós. Eu queria presentear vocês, iniciando aqui, né, com o livro da Beleza Escondida, né? Ela é um livro... Eu fiz várias observações aqui, né? Mas eu sei que a gente não vai ter tempo. Então, é um presente do Fala Mulher para vocês, né? A Audrey, apesar de ser do Fala Mulher, também recebe um alto presente, né? É um livro muito enriquecedor, acho que vai ajudar muito. Depois a Alessandra vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, diante esse tema, né? E ao mesmo tempo se deparando com uma realidade, a gente trouxe para a gente estar discutindo de novo isso. E vamos discutir quantas vezes for necessário, vamos trazer essa fala quantas vezes for necessário, para que a gente faça parte de um grande movimento, né, contra a violência à mulher, né? E aí está aí para a gente discutir, para a gente trazer à luz, né? Então, Carla pode se apresentar para nós. Então, bom dia, eu sou Carla, sou psicóloga, atualmente atuo na Secretaria de Saúde aqui do DF, né, no Centro Especializado para Atenção às Pessoas em Situação de Violência, no qual atendo mulheres, né, em situação de violência, assim como crianças, adolescentes também. Também sou psicóloga clínica, apesar de, eu estava até conversando com as meninas, né, apesar de ter uma demanda ampla, acaba chegando bastante pessoas em situação de violência, até pela minha prática, né, durante esses anos.
Quero agradecer o convite, assim, falar sobre violência é um tema, assim, muito caro para mim. Eu sempre estou bem disponível para isso, porque eu acho difícil a gente falar sobre mulher e não falar sobre violência, assim, é difícil você ser mulher e nunca ter passado por uma situação de violência. É algo que nos atravessa mesmo, né? Então, quero agradecer mesmo por estar aqui, acho que vai ser bem legal. É um detalhe, né? Quando se você quiser se referir ao público, né? Quiser falar alguma coisa para quem está nos ouvindo, você pode falar diretamente nessa câmera, tá? Aí eu e Natália usamos essa câmera, a Audrey e Carla usam aquela câmera, né? Ah, tá. Só um detalhe, tá bom? Certo. Natália? Bom dia, é um prazer muito grande estar na segunda temporada. É muito difícil, né? Falar de violência, né? Falar de violência nunca é bom, é confortável, principalmente para nós mulheres, né? Como você trouxe, é algo muito que pulsa, né, na gente. Infelizmente, ser mulher no Brasil é enfrentar a violência, é de algum momento da vida se deparar com a violência, né? Seja ela física, emocional, mas como é importante, né? E como é importante a gente ter esse espaço, porque realmente é necessário falar incansavelmente. E eu sempre gosto de ressaltar a importância deste momento, né? Dessa configuração de roda, de amadrinhamento, de acolhimento, da gente se ouvir e colocar as nossas dores, dar oportunidade também para as pessoas refletirem sobre essa questão, porque é uma questão da sociedade. Né? A violência contra a mulher ela não é um problema da psicologia, né, do serviço social, da medicina. Ela é um problema nosso, enquanto seres humanos. Né? Enquanto houver violência contra a mulher, nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto agentes de transformação deste mundo, a gente vai levantar a nossa voz e dizer que a gente não compactua, a gente não aceita um mundo nessa configuração. Né? E para mim é muito caro falar sobre isso, porque eu tenho uma filha. Né? Eu tenho uma filha e eu tenho, desde o dia 3 de março de 2017, foi quando ela nasceu, né? Num parto normal, maravilhoso, lindo, mas quando eu olhei aquela criança nos meus braços, eu fiz um compromisso de que enquanto eu houvesse fôlego, eu iria tentar construir um mundo mais justo, mais solidário, mais afetuoso, né? Então, mais respeitoso. Então, eu acho que é um momento também da gente reforçar, né? Que a nossa sede por justiça, ela continua intensa, né? Nós estamos insaciáveis e por isso que a gente se levanta aqui, dando a mão, né? De fortalecidas para dizer que a gente não aceita um mundo violento dessa forma. Né? Porque a violência contra a mulher também afeta, também adoece o homem, né? É muito importante também a gente reforçar isso, né? O machismo, ele é tão cruel, ele é tão opressor, que ele também atravessa, atinge, machuca o homem, né? Não poder se expressar, não poder ser um ser emocional, né? Porque o machismo, ele traz essa desumanidade, né? Porque nós somos seres humanos, sim, né? A Audrey, como psiquiatra, é impossível, né, Audrey? A gente está nesse mundo agora sem encarar as nossas dores e emoções e traumas, né? Então, por isso que é importante também a gente se referir aos homens, né? Chamar eles também para nos dar as mãos também, né? Sim. E é isso, obrigada. Antes de passar para a Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta aqui, lá vem. Curiosa para a Natália, senão eu vou esquecer, Alessandra. Bem que é para a Natália, vai, para a Natália pode. A Natália, na temporada passada, ela usou o termo amadrinhamento. Sim. E está usando agora de novo. Eu vou dizer para você que é um termo, para mim, é um termo novo, né? Esse termo tem a ver com a sororidade? O que é? Por que amadrinhamento? Se até então, culturalmente, a gente falava apadrinhamento. Então, é só para eu não esquecer, tá, Alessandra? A gente já vai passar para você. É uma referência, eu achei muito bonito um dia uma menina usar, e é isso, né, da sororidade mesmo, essa coisa do amadrinhar, né, porque uma madrinha, né, ela é a segunda mãe na vida de uma criança, né? Ela é esse acolhimento, né? Ela é esse aconchego. E eu acho que é isso que a gente precisa enquanto mulher. A gente precisa amar mulheres.
né? No sentido de Suporte, né? Foi apoio. colocado muito pra gente uma competição, né? Uma competição vazia. Né? Assim, eu olho pra você, eu sou mais bonita que você, né? É verdade, né? Mas tudo bem. Não vem. Gente, vocês sabem que eu sempre fico tremendo nas bases, né? Porque essas duas são referência pra mim. Eu acho elas loucas de me chamarem pra estar aqui. Davina foi minha professora, minha coordenadora de estágio. Aí quando ela me chama pra isso, eu falo, você é doida. Mas olha só, Alessandra, a gente já vai passar para você se apresentar, mas para você ver, olha só que coincidência. Quando você falou da Amar Mulheres, nesse livro delas, tem uma fala da própria Alessandra, rapidinho, deixa só para a gente amarrar essa ideia. Uhum. Quando uma mulher se isola, deixando de estar presente em reuniões de amigos e encontros, ou quando ela demora ou não responde os contatos das amigas, provavelmente algo ruim está acontecendo. Se você tem uma amiga que há muito tempo não aparece ou não responde seus contatos, preste atenção. Ela pode estar ocupada com a sua rotina de vida, sim, mas ela também pode estar em apuros. Olha, achei muito interessante, legal, né? Passa aí para você se apresentar, Alessandra. O som da Alessandra não está. A gente não está te ouvindo. Agora acho que foi. Sim. Agora sim. Esse texto está no capítulo Isolada do Bando, se eu não me engano. É realmente um risco para a mulher quando ela se isola, a gente precisa prestar atenção. E até complementando, antes de me apresentar, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: seja você a mulher que você queria ter ao seu lado quando você era uma menina. E essa frase fala muito comigo, porque eu tive muitas mulheres importantes que me ajudaram muito na minha trajetória, inclusive na superação de um relacionamento muito abusivo que eu vivi, e por isso escrevi o livro também. E eu pensei, eu quero ser essa mulher para outras meninas e para outras mulheres. Me ajudou muito. Em momentos onde a minha mãe não pôde estar por alguma situação, alguma questão dela, eu tive outras mulheres que me apoiaram bastante. Então, só complementando aí a fala da colega, então, sou a Alessandra, sou cofundadora da Beleza Escondida. É uma organização social que atua na redução da violência contra as mulheres há mais de 25 anos. Nós temos 2 casas protetivas aqui em Curitiba, 2 abrigos institucionais para mulheres em situação de vulnerabilidade, risco e violência, fazendo sempre o acolhimento dela com os filhos. Porque há muitas instituições de acolhimento para crianças e adolescentes. E é gritante a necessidade de desinstitucionalização, de outras alternativas de acolhimento, porque é muito cruel que as crianças sejam separadas e privadas do seu direito à convivência familiar e comunitária por conta de alguma questão que estavam vivendo. Eu sei que o abrigo, a instituição é necessária, assim como falávamos antes, né? Que bom se não tivesse acolhimento ou casas protetivas, mas precisa continuar acontecendo, né, tendo esses espaços, mas lógico, o que nós temos trabalhado enquanto casa protetiva é reduzir o tempo de acolhimento, qualificando o serviço que nós prestamos para que no menor tempo possível essas mulheres e essas famílias sejam reintegradas à sociedade e sigam seus caminhos. Então, dentro do serviço da Beleza Escondida, nós temos como pilares, em primeiro lugar, a proteção, né, a proteção integral de crianças e adolescentes, a proteção dessas mulheres. Depois disso, a garantia de moradia. Então, quem vai para a casa protetiva, porque de fato não teve uma outra possibilidade de moradia que não fosse um abrigo, não pôde ir para a família, não pôde ir para a casa de amigos, não conseguiu pagar um lugar para ficar, e muitas vezes porque não eram lugares seguros, ela precisava de fato se esconder em algum espaço. E por último também a questão de renda, de empoderamento, empregabilidade e renda, porque sem autonomia financeira dificilmente uma mulher vai conseguir romper o ciclo da violência. Então, nós trabalhamos com base nesses pilares, porque entendemos nesse período de tempo que eram
os principais fatores a serem desenvolvidos na vida das mulheres e famílias acolhidas. Tem muitos outros que são trabalhados em conjunto, como autoestima, identidade, senso de pertencimento, entre tantas outras coisas, e muito do que está exposto no livro que nós escrevemos, que tem a intenção de ser parte de uma rede de apoio. Inclusive, uma amiga que comprou esse livro, ela falou, o livro virou meu amigo, eu não tinha com quem conversar, mas quando eu li, eu sabia que eu estava sendo compreendida, ele falava comigo e eu falava com ele. Foi tão bonito. Então, ele é uma estratégia de trazer caminhos para a superação, como uma rota, né, possíveis passos que a mulher pode dar, considerando a particularidade de cada mulher. E também ele é um livro que ele é uma estratégia, porque ele tem uma rota de fuga no finalzinho. Então, você pode comprar ou presentear uma mulher que está sofrendo violência, ou que você acha que está sofrendo violência, e ela vai se identificar com algumas coisas que a gente escreveu, e no finalzinho vai apontar se você se identificou com situações relatadas, você pode estar sofrendo violência e é um caminho de proteção para você. Exatamente. E aí, nesse caminho, tem os canais de denúncia, tem informações sobre medida protetiva, tem todo o nosso site com todas as informações, e também um canal onde ela pode entrar em contato e pedir apoio, pedir ajuda. Então, eu tenho muito, lógico, a falar sobre o nosso trabalho, mas eu quero ir compartilhando aqui com vocês. Tendo dúvidas, podem fazer perguntas também. E acho que queria reforçar que a essência da Beleza Escondida é trazer esperança. Por isso que, ao ler o livro, vocês vão sentir leveza. Ao ver as nossas redes sociais, vocês vão ver informações sobre violência, mas sempre apontando para a esperança. Sempre trazendo relatos de mulheres que passaram por isso e conseguiram superar, para que as outras mulheres leiam e pensem, eu também consigo. Informação sobre violência tem a rodo na internet. E aí você lê e fica deprimida, né? Feminicídio, violência, 1000 tipos de violência. E a nossa ideia é trazer esperança, mas não de uma forma como se fosse assim um otimismo, uma positividade tóxica. E a psicóloga pode me ajudar. Não tá tudo bem, não é a esperança e vai dar tudo certo. Sim, existe um caminho. Você não pode ficar sozinha, você não está sozinha. E venha com a gente, né, percorrer esse caminho de ressignificação. E por último, em algum momento, se der tempo, eu queria falar também que a B olha para o viés do autor da violência, porque algo precisa ser feito. Não adianta só acolher mulheres, tratar mulheres e ensiná-las a se defender. É preciso que haja, sim, uma reeducação, um trabalho forte com autores de violência, para que esses números realmente sejam reduzidos e a paz comece a reinar dentro dos nossos relacionamentos da nossa sociedade. Obrigada, gente. Por enquanto é só. Eu acho que o que você comentou vai namorar com o que a gente vai estar comentando por aqui. E aí, de repente, eu vou lançar uma coisa que todo mundo pode estar comentando, né? Que eu acho que a gente pode estar começando daí, que são os tipos de violência. Né? E que esses tipos de violência podem estar sinalizando, caminhando para o final, que é o que eu faço ao me identificar. Então, eu sofro violência e nem estou sabendo que é violência. Exato. Né? Eu estou passando por determinada situação ou condição e nem estou identificando que algo está errado. Porque eu também vou me acostumando com o que não é confortável, avaliando que está normal, que é assim mesmo, ou que em algum momento vai melhorar. Então, quem sabe a gente começa falando de tipos de violência. Tá aberto. Eu queria só comentar um pouquinho, assim, você falou da questão do livro das mulheres, né, se identificarem quando identificar a violência e tudo, e a gente estava até conversando sobre essa questão da violência muitas vezes não vir nomeada, né? A gente, é tão estrutural essa questão da violência que as mulheres têm dificuldade de identificar que estão passando por uma situação de violência, né? À toa, assim, quando a gente vê as estatísticas, a gente vê mais violência física, mas é porque aquela violência que a gente consegue ver, né? A violência psicológica vem depois nas estatísticas, mas é difícil você ter uma violência física sem uma violência psicológica. Geralmente a gente não chega começando com uma violência física, né?
A gente falava de ciclo, hoje a gente fala até da espiral da violência, porque é isso, vai e volta, né? Entre as violências e tudo. Então, eu acho legal quando a gente tem uma oportunidade dessa, assim, de conversar com as mulheres, né? Como um livro assim, para ajudar nesse processo de identificação, porque muitas vezes eu acho que eu de fato mereço aquilo, acho que é assim mesmo que as pessoas se relacionam, né? E não entendo aquilo como violência, né? Então, assim, a violência psicológica hoje eu vejo ela como, assim, uma das principais, assim, que não querendo fazer hierarquia, né, entre as violências, porque a gente fala em polivitimização, na verdade, né, porque dificilmente uma violência vem sozinha, mas ela é a que aparece, é a que é a mais escondida, por não estar tão, né, fácil de identificar, e as mulheres, quando você está fazendo um atendimento, elas trazem muito como dor, muitas vezes a violência psicológica, até mais, às vezes, do que a violência física, né, assim, algo às vezes que elas ouvem, né, aquela questão de baixar a autoestima, delas às vezes não se entenderem mais, assim, até quem são, a partir do que elas ouvem, né, chega um momento que aquela questão do gaslighting, né, que vocês até, acho que alguém falou no último, né, foi, não sei, alguém... Foi a Ana Paula. A Natália falou sobre o ciclo da violência, foi. Exatamente. Então, assim, chega um momento que você fica na dúvida, né? Assim, se você é mesmo tudo aquilo, e as mulheres não se reconhecem. Então, a gente vê uma questão, assim, de baixa autoestima e tudo, né? Uma sensação, assim, será que eu mereço isso mesmo? E aí, eu queria até comentar sobre a questão, assim, de grupos, né? Porque tá aí uma coisa que eu defendo, é grupo de mulheres. Eu acho que indo nessa questão que você trouxe, porque acho que é um momento, assim, das mulheres perceberem que existem outras pessoas que passam, né, por situação de violência, não achar que é algo do corpo delas, algo delas em específico, que a história delas fazem com que elas passem por isso, né? Então, assim, eu defendo demais o grupo como uma forma da gente trabalhar com as mulheres, assim, por essa universalidade mesmo da demanda, delas começarem a identificar na história da outra, né, assim, essas questões de violência. Então, é um pouco isso, assim, nesse sentido. A gente tem várias violências, algumas são difíceis mais de identificar, às vezes a questão da violência patrimonial, que a mulher não consegue também, muitas vezes, identificar, por mais que, né, às vezes tem um documento que é escondido, o celular que é quebrado, né? E às vezes a gente não entende aquilo, né? Como violência, naturaliza, né? A própria violência moral que as mulheres também sofrem muito, assim, elas trazem muito atribuição dos homens como se elas estivessem traindo, como se elas tivessem outros homens. Aí existe uma questão de controle, assim, muito grande. Ah, você chegou 7h30 do trabalho, era para ter chegado 7 horas, estava com outro homem. Elas trazem muito isso como uma dor de uma atribuição, de ter outra pessoa. Isso é algo que chega muito, assim, tanto na clínica quanto no CEPAV. Ah, eu não podia fazer nada, assim, eu a vida toda, nunca nem traí meu marido, ele já me traiu várias vezes, e ele sempre atribuía a mim estar traindo, estar com outra pessoa, né, fora falar, xingar para outras pessoas, né, que a gente vê essa questão da violência moral, essa coisa da calúnia mesmo, de falar coisas que não aconteceram, né, e isso vai acabando com a saúde mental da mulher, né? E até física, às vezes, né? Porque a gente estava conversando isso, que às vezes você identifica algumas questões a partir de queixas físicas recorrentes que chegam para ti, e quando você vai caminhando a partir da sua anamnese, você fala, uai, pera, e esse padrão de comportamento aqui, e esse padrão de comportamento ali? Né? Então, você vai minando a saúde como um todo. Exato, às vezes, assim, por isso que é muito importante, assim, que todos os profissionais tenham uma noção de identificação da violência, porque às vezes uma violência ela pode ser identificada até na cadeira do dentista, assim, né? A depender de como a pessoa se sente ali, com alguém abaixado numa cadeira, se sente vulnerável, né? Aparece em todos os ambientes, por isso que é muito importante a gente saber identificar. E para além disso, você falando dos tipos de violência, né, tem a questão da violência sexual, que é muito forte, que a gente vê também a questão do impacto
e que muitas vezes quando a gente pensa na violência sexual, as pessoas pensam naquela questão daquele, né? O monstro lá fora que estuprou, né? O desconhecido, né? Só que a gente sabe que o ambiente, né, mais perigoso para as mulheres é dentro de casa, né? Para crianças e adolescentes. Crianças, adolescentes, para as mulheres, né? Isso então... que é muito difícil, né? Porque o imaginário cultural é colocado muito isso. A violência ainda é vista muito só quando é o tapa, né? Quando sangrou, quando teve, né, a vias de fato, né? Então, essa tipificação da violência, ela ainda é muito complicada mesmo das pessoas compreenderem, né? Que eu posso te violentar sem encostar em você. Exato. E acabar com o seu emocional, com a sua construção de ser humano, né? E a gente vê... E por isso a importância do trabalho em rede. Né, do trabalho interseccional, né, multidisciplinar, porque é isso, no Conselho Tutelar, tem vezes que eu já atendi situações da mãe ir buscar uma vaga em creche. Mas aí você senta ali, né, porque você tem que fazer uma entrevista, dialogar, entender o contexto familiar. Então, ali ela começa, meu marido grita muito, né, assim... Né, ela vai tentando, porque é uma coisa central na violência, na mulher violentada, é a vergonha. Ela tem muita vergonha, né? Porque ela é colocada muito nesse lugar, né? De, eu tô passando da situação, o que eu fiz, né? Mas eu também... Ela é sempre colocada nesse lugar, mas você também, né? Você também é difícil, né? Você também... é complicada, né? Junto com a culpa, né? Então, é por isso que eu falo que é um fenômeno social muito delicado e muito cheio de camada. Porque a gente não pode falar também dessa violência contra a mulher sem falar da infância, né? Da nossa infância e juventude, da nossa construção. Nós somos um país adultocêntrico, né? Que a gente vê a sociedade muito nessa perspectiva adulta, né? A gente ignora a criança e o adolescente, a criança e o adolescente não tem que opinar, né? É infantil, né? A gente usa muito isso. Você está sendo infantil, né? Porque a gente desmerece essa fala da criança. E muitas vezes, a minha filha mesmo, 7 anos, tem vezes que ela fala coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, essa menina é um gênio, né? Mas a gente é construído para ignorar a criança e o adolescente. Então, principalmente a menina, ela tem essa construção, muitas vezes, de já ser violentada desde a infância, né? Senta direito, fala baixo, cala a boca, você é mocinha, fecha as pernas, não sei o quê, né? Então, é uma construção de uma sociedade que ela nasce na violência, né? Então, por isso também que é importante esses relacionamentos, a gente conversar com os casais, porque a forma deles se relacionar está educando essas crianças. Com certeza. Né? Elas estão sendo educadas ou de que um relacionamento ele tem que ser dialogado, ou um relacionamento é normal, ter tapa, ter xingamento, ter grito, né? E a gente trabalha na periferia, a gente vê isso muito, muito claro, né? Eu já trabalhei, eu tenho uma história que eu conto numa comunidade que eu trabalho, de criança de 5, 6 anos pegando o braço da irmã e puxando, e a gente, que isso? Ela é minha irmã, ela tem que estar aqui, ela tá... Aí você vai pensar, isso da cabeça desse menino? Não, é uma construção. É a transgeracionalidade, né? Isso que eu ia falar, da transgeracionalidade, né? Porque você traz isso como crença, né? Você traz isso como um padrão normal. Eu acho que a transgeracionalidade, o tempo inteiro. Ela é muito implicativa, né? Eu vejo isso em terapia de família, quando a gente faz o genograma, né? Eu ia falar do genograma, o genograma é uma ferramenta que ela denuncia muito isso, né? E eu sempre fazia, quando eu estava atuando diretamente, eu fazia muito genograma porque ele denunciava muitas coisas, né? Aí traz a transgeracionalidade, né? E você vai vendo, eu tô repetindo um padrão, né? Não, eu posso construir um novo padrão, né? Mas até você fazer isso, por exemplo, esse menino que você falou, né? Da onde que ele pega a irmã e puxa? Né? Porque ele vem com essa história, Sim, né? Uma coisa muito interessante que acontece. Alessandra, quando você quiser, você pode entrar também, tá? Eu fiquei pensando como que eu faço se enfrentar.
Porque tem tantos exemplos práticos do interrompendo. acolhimento, Deixa né? só a exemplo, Carla. Vou Deixa só só a Carla finalizar completar. isso. E aí Deixa você eu passar a Passo. palavra para mim. Então, um fenômeno muito interessante que acontece lá no CEPAV são encaminhados para a gente muitas crianças, né, e adolescentes em situação de violência, em especial sexual, e aí a gente faz o acolhimento com os responsáveis, né, inicialmente. E aí, no acolhimento, a gente acaba descobrindo, às vezes, é o primeiro lugar de revelação da mãe, né? Em especial as mães, vai mais as mães, às vezes vai alguns pais, mas a maioria das vezes as mães, não por acaso, né? Toda essa questão de dispositivo materno e tudo. E aí a gente vai percebendo, e a pessoa muitas vezes relata assim, nossa, mas eu fiz de tudo para proteger meu filho, né? Não consegui, não deixava ele dormir na casa de ninguém, não deixava ele com ninguém, e ainda assim aconteceu, né? E aí, quando a mulher traz, assim, revelando, por exemplo, pela primeira vez lá com a gente, por mais que ela tente ali proteger, é muito difícil você proteger quando você não foi protegida, se você não elaborou a situação. E por isso que vai passando essa questão. Então, às vezes, por mais que ela tenha isso, tem alguns pontos cegos que ela não consegue perceber de proteção, sabe? E isso vai passando. Acho que as políticas, elas também têm esse lugar de quebrar esses ciclos, né? Para as próximas gerações aí, por exemplo, depois dessas crianças que estão sendo atendidas, não continuarem nesse processo, porque a gente sabe que a reprodução é uma das formas não ressignificadas de lidar com as questões, né? Então, muitas vezes a gente reproduz não protegendo, ou às vezes reproduz cometendo novamente, né? A violência, assim, né? Não necessariamente todo mundo que sofre uma violência vai reproduzir dessa forma, a gente sabe que não, mas uma parte importante faz isso, porque é a forma como consegue lidar, né? Então, a gente tem esse papel também de quebrar esses ciclos para que não permaneça, né? Eu estava pensando aqui que eu lembro de um caso de um menino acolhido, filho de uma mulher em situação de violência. Ele devia ter 8, 9 anos no máximo. E a gente tinha feito uma atividade com as crianças e eu levei ele, a mãe e a psicóloga para um outro endereço. E aí, no meio do caminho, ele diz assim, tia, eu não vou casar. Eu falei, menino de 7 anos dizendo que não vai casar? Não é, né? Eu falei, por quê, fulano? Porque eu não quero ser igual ao meu pai. Mas por que você acha que você vai ser igual ao seu pai? Ele, tia, não sei, eu não quero casar. Eu não quero fazer o que ele fez com a minha mãe. E a mãe tava no carro, eu só sentia tensão no ambiente, assim, né? E aí a única coisa que eu consegui fazer é dar aquela piscadinha para a psicóloga e dizer, trabalhe isso com eles daqui a pouco, porque não era o momento. Mas eu disse, eu te entendo, mas você não é como seu pai. Você é um menino bom. O que vocês estavam vivendo foi uma história que passou e uma nova história vai começar na vida de vocês. E encerrei aquele momento assim, porque era algo tão verdadeiro que ele estava trazendo para mim. E eu pensei, ele está falando de algo que ele odeia, que ele viveu, que trouxe muita dor para ele, mas ao mesmo tempo ele falou, eu tenho medo de ser igual. E aquilo dentro da psicologia, não sou psicóloga, né? Eu só falei, vamos falar sobre isso depois, porque eu mesma quero entender um pouco melhor a expressão que ele trouxe de eu não vou porque eu tenho quase certeza que eu vou repetir. E é o que a gente sabe que a criança reproduz aquilo que ela aprendeu, então é como ela sabe fazer, é o que ela sabe sobre o mundo, e ela vai repetir. E muitas vezes, até estudos que mostram que nem sempre o autor de violência sexual, por exemplo, foi uma pessoa, uma criança violentada sexualmente. Ele pode reproduzir essa violência em outras formas de violência, não necessariamente se tornando um estuprador, por exemplo. Mas ele vai reproduzir a violência em algum momento, ou contra outros, ou contra si. Então, esse trabalho com crianças e adolescentes que são frutos ou vítimas de violência de todos os tipos é muito importante, porque, inclusive, há muitos casos que a denúncia da violência contra a mulher partiu dos filhos. Eles sabiam para onde ligar, eles tinham recebido informação na escola, eles chamaram os vizinhos
E foram os filhos que denunciaram ou disseram: mãe, se você não sair dessa situação, eu vou sair de casa, você vai me perder. E aí, com medo de perder os filhos, ela age. E essa é uma pergunta e uma provocação que eu queria fazer aqui, quem puder me ajudar a responder, é que a maioria das mulheres que vem para nós, enquanto a violência está só nela, entre aspas, porque a violência já está sendo presenciada e vivida pelas crianças, ela tolera. E aí, mexeu com os meus filhos, aí eu tive que parar. Então, enquanto era comigo, aí eu apanho, eu tolero, eu fazer o quê, né? É minha vida. Mas quando chega a uma agressão física, sexual contra as crianças, elas têm coragem de pedir ajuda. Ou quando o conselho tutelar vai lá e diz: essas crianças precisam ser livres da violência. Ou a senhora faz alguma coisa, ou elas vão ser encaminhadas para um abrigo. O que é uma violência institucional, inclusive, né? Porque o direito ao acolhimento está previsto em lei para as mulheres serem acolhidas com seus filhos. Então, eu queria fazer essa provocação, né? De a mulher, enquanto está com ela, ela tolera. Mas quando atinge seus filhos, ou medo de perdê-los, aí ela tem força para reagir. Alguém podia falar um pouquinho sobre isso? Porque até ia me ajudar a compreender. Viu? Não é só eu. Alessandra, gostei, porque dizem que só eu que provoco. Uma questão importante é porque, assim, o cuidado, ele é muito identitário para as mulheres, assim, né? Uma das formas de ser mulher é cuidar na nossa sociedade, né? A gente, desde pequena, né, a partir das brincadeiras e tudo, a gente é ensinado a cuidar. Então, para a mulher é uma parte importante, mesmo que ela não cuide de si, né? Muitas vezes as mulheres têm dificuldade de cuidar de si, mas cuidar do outro, ela está sempre ali disponível, né? À toa que quando a gente vê, por exemplo, os pais idosos e tudo, geralmente quem é que está lá cuidando, né? São as mulheres. Né? Então, acaba que elas se voltam muito para isso, e a gente vê isso também lá no CEPAV, até com a questão da adesão. Quando a gente vê nesses dois casos, por exemplo, essas mulheres que tanto elas quanto os filhos são acompanhados no CEPAV, às vezes tem uma questão de renda ali que dificulta, e não só isso, né? Mas pensando, por exemplo, uma questão de renda para poder ir várias vezes no CEPAV, né? Uma vez por semana, digamos. Elas dão um jeito de ir pelos filhos, mas no caso delas, muitas vezes elas faltam. Elas deixam de fazer algo ali para levar os filhos, mas elas não deixam de cumprir as outras obrigações para estar lá por si, né? A gente é muito mais ensinada a cuidar do outro do que a cuidar de si. Então, eu acho que esse lugar também acaba impactando para as mulheres terem esse movimento, essa ação muito maior quando é nesse cuidado do outro, né? Assim, eu acho que tem um pouco relação com isso. O que vocês acham? Isso a gente vê muito mesmo no conselho, assim, quando realmente tá... E olha que eu já cheguei a ver situações graves, assim, que a mulher era vítima, sobrevivente mesmo de um feminicídio, ganhou um tiro, né, e tudo, e não largou o agressor. Mas quando começou a respingar, e igual você falou, sempre vai, teve violência, a criança já está sendo atingida. Uhum. Mas eu acho que quando ela vê, ela enxerga, eu acho que também tem muito isso, né? Uhum. A violência contra ela anula, né? Ela é muito acostumada a anular, ela vai aguentando. É a questão também da construção de só uma masculinidade possível, né? Então, é muito assim, mas o homem é assim mesmo, ele é estourado, né? A gente também é muito educada a sempre... a passar pano, né? Como falar, passar pano, ele é estourado, ele, né? Mas estava num dia difícil, né? Coitado. Ele bebeu um pouco, né? Então, é sempre acostumada a se dar desculpa, né? E para ali outro, ela vai... Né? Para o outro. Desculpa para o outro. E ali ela vai se anulando, ela vai realmente aguentando, porque... E aí também tem aquela questão... eu vou largar ele, eu não vou conseguir outra pessoa, abaixo a autoestima, né? Esse que isso era o ponto que eu ia mina entrar. demais, né? Você não tem vida após essa pessoa, você tá ancorada, né, naquela pessoa. Mas aí quando esbarra no filho, aí eu acho que ela enxerga, né? Ela consegue enxergar melhor essa violência e falar, opa, peraí, aqui não, aqui no meu filho não. Aí eu sinto que ela sente, ela tem um pouco de fôlego de energia. E que bom, né? Será que ela se sente encorajada? Tipo assim, pelo menos sobre o filho eu tenho
eu exerço essa proteção, eu não faço a autoproteção, Sim. mas sobre ele eu faço a proteção, e aí eu mascaro uma proteção que também é para mim, em nome do meu filho, é isso? Eu vejo muito elas falarem assim, não, mas eu não quero isso para minha filha. É a vontade também de encerrar aquele ciclo, né? Porque ali ela vê que a filha dela vai passar pelo que ela passou e ela fala, poxa, não, isso para minha filha eu não quero. Eu vejo muito isso, mulheres que atendem, que vai até para o CEPAV, a gente manda, e aí ela tá sendo tão violentada, mas aí quando é a filha adolescente que está no relacionamento, e é engraçado porque ela tem uma narrativa diferente, ela é uma narrativa externa, né, que ela fala, não, eu não quero que minha filha passe por isso. E a gente fala, mas você tá passando muito pior. E ela tá ensinando a filha. E aí ela fala, não, mas eu não quero, aí é um desespero. Eu acho que aí a psiquiatria tem que trazer, eu acho que é um alerta que traz ali, que ela fala, não, isso aqui eu não quero, é um legado que eu não quero passar. Sabe? É uma herança, uma herança que eu não quero deixar para os meus filhos. Eu sinto isso. Agora, assim, que acaba, foi bom porque ele popularizou, não sei se vocês viram. No final, assim, ela fala isso, né, para ele, assim, se fosse sua filha, e ela vai contando tudo que ela passou, né? Você gostaria que alguém violentasse ela, né? Que machucasse ela, enfim. Ela vai colocando a história dela para a filha. E ele mesmo diz, não, né? Que não aceitaria que alguém fizesse aquilo com a filha. Né? Só que ela passou por tudo aquilo, e eu acho muito interessante esse livro, tem o livro e o filme também, porque justamente mostra inicialmente ele fazendo as coisas e ela não enxergando, né, como violência, toda uma manipulação, e aí depois vai mostrando as mesmas cenas, vendo que de fato todas as vezes foi ele que cometeu, né, a violência. Então é interessante essa questão, eu achei esse final muito simbólico, assim, desse lugar do cuidado, né, eu passei, mas minha filha não vai passar. E aí uma coisa que você estava falando da questão da dificuldade de deixar esse homem, né, assim, acho que tem muito esse lugar da família, que você falou, eu queria chegar nesse ponto, né, esse lugar da família, assim como a maternidade, é isso, faz parte do ser mulher. Então, muitas vezes quando a mulher pensa em sair desse lugar de ter uma família, para ela é um fracasso, esse lugar de se separar, do divórcio, né, ela se sente fracassada, então muitas vezes ela fica ali muito tempo tentando essa relação. Às vezes é acusada, né? Oi? Acusada de ter desfeito a família, tá destruindo o exatamente. casamento, principalmente para mulheres cristãs, né? Como assim Exato. você Nossa, vai muito destruir a forte. família, tipo, pecado, sei lá, né? E até queria complementar, é mais uma provocação também, mas assim, algo que eu acho que precisa ser dito. Porque não é, quando ela retorna para o agressor, quando ela permanece na violência, não é sobre o amor que ela está entregando para ele. Ela decide continuar amando esse homem, decide continuar dando uma segunda chance a ele, esperando que ele mude. Eu acho que a raiz disso é o amor que ela não tem por si e não sabe dar para si. Esse é um ponto que eu acho que faz muitas mulheres permanecerem em violência, além muitas vezes da ignorância, como aconteceu comigo, eu sofri um relacionamento abusivo, mas eu não sabia o que era, eu nunca tinha passado por isso, minha família não era um ambiente violento, e eu não sabia. Quando eu soube, eu consegui fazer alguma coisa. Mas tinha muito a ver com autoestima, com quanto eu conseguia colocar limites, o quanto eu não tinha medo de dizer não para não ficar sozinha. E até no livro tem uma parte que eu falo assim, o medo de você ficar sozinha é quando outra pessoa vai gostar de mim. Será que eu vou conseguir um outro homem melhor do que esse? E a vergonha também é, gente, como que eu fui escolher um cara ruim desse? Meu Deus, eu não sou capaz de encontrar um homem melhor. Então tem um monte de coisa que passa na cabeça da mulher. E acho que um perigo que tem acontecido muito hoje é porque a gente prega empoderamento. E eu tomo cuidado para dizer isso. Não é que não pode pregar empoderamento. Mas a gente está pregando e dando poder a uma mulher que nem sabe lidar com o poder fazer, com o poder tomar escolhas, com o poder ser quem ela quer. Mas, no fundo, ela nem sabe direito quem ela é. Então, tem uma psicóloga que trabalhou com a gente e ela falava assim, em vez de empoderamento, fortalecimento primeiro. Fortalecer a identidade, fortalecer a autoestima, para depois, a partir de, de uma base mais sólida, ela consiga exercer poder sobre aquela situação e ser, de fato, uma mulher empoderada, mas com subsídio, com recursos internos, com saúde emocional, porque tem muita mulher querendo realmente
ser empoderada, fazer acontecer, mas na prática ela não consegue. E ela se sente frustrada porque ela não consegue ser uma mulher empoderada e conquistar tudo aquilo que disseram que ela, enquanto mulher, hoje pode conquistar tudo que ela quiser. Lugar de mulher onde ela quiser, então ela conquista tudo. Então a gente está pregando algo para as mulheres sem dar, de fato, um apoio para que ela consiga ser essa pessoa. E aí, eu sei que é uma mensagem que às vezes vai um pouquinho na contramão, mas não é contramão. Eu só acho que está faltando um passo anterior, porque é como se fosse assim, ó, denuncie, mulher. Você precisa denunciar, aqui está o canal de denúncia, tem aplicativo, botão do pânico, empresas com... você denuncia aqui no Uber, você denuncia aqui na loja tal, no site tem uma área de denúncia. E depois da denúncia, quantas casas protetivas tem no país? Um pouquinho mais de 90, 95. Quantas mulheres sofrem violência? Se todas denunciarem, precisarem de casa protetiva, não tem vaga, ela não tem para onde ir, ela denuncia, o autor vai saber, a coisa vai ficar feia, ela vai voltar para casa, e aí é que a maioria dos feminicídios acontecem no pós-denúncia, quando ela decide romper. Então é irresponsável ficar dizendo, faz isso, mulher, faz aquilo, você é empoderada, siga a sua vida, sai de casa. E eu vou comer como? Eu vou sustentar meu filho como? Então, envolve políticas públicas. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está falando. E muitas vezes, quando há chance, eu falo, vamos preparar a sua saída. Se não é risco iminente de vida, né? Lógico. Mas se é assim, vamos preparar então. Você está procurando emprego, você estudou, tem rede de apoio, vamos fazer uma rota de fuga, vamos fazer um plano. E a gente acompanha ela dentro desse plano, porque senão é muita irresponsabilidade da nossa parte. A gente só está dizendo, problema, eu orientei. E aí depois ela não denuncia e fica, daí você diz, mulher de bandido, quer ficar na relação. Não, porque você deu uma solução que não é solução na prática. Eu só queria trazer essa provocação, essa reflexão para quem está nos ouvindo. Uma questão estatística, Aldo, só para te dar a palavra. Você falou sobre quantas casas protetivas, 92, né? 95. Você sabe que eu estava estudando sobre isso. Em 2024, de janeiro a maio, nós tivemos 381 mil, mais ou menos, de ações iniciadas por violência à mulher. 381 mil, mais ou menos. 380, 700 e pouco. Então, para a gente ver a proporcionalidade, a desproporcionalidade, né? Uhum. Tá. Eu achei super importante isso que você comentou, porque esse fortalecimento traz o que, quando a Natália estava falando, me veio, o que as meninas estavam falando, na verdade, me veio uma questão, que antes de pensar em família, né, que é a construção do que eu vou generalizar nessa palavra, tá? Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou generalizar, que é a autoestima, né? E aí eu vou desmembrar isso, porque a autoestima a gente pensa em bem-estar, numa coisa assim, não. Então eu vou falar a crença sobre si. O que eu acredito sobre mim, que aí é o fortalecimento que você está falando. É como eu construo. E aí a importância do núcleo ou das experiências ou das vivências de cada criança, que é o que eu construo ou como eu construo as experiências que vão se tornar positivas sobre mim e que vão me dar condições para fazer escolhas saudáveis sobre a minha vida. E aí tem o núcleo familiar, aí tem o núcleo social e tem o núcleo escolar. Essas experiências vão fazendo com que as crianças e os adolescentes desenvolvam habilidades para fazer escolhas saudáveis. E aí é o fortalecimento que você está falando. Então, eu trabalho com criança, né? Meu foco na educação física foi criança, na pediatria, como o próprio nome diz, e na psiquiatria, meu foco são as crianças e os adolescentes. Hoje eu atendo muitos adultos, mas que já foram crianças meus um dia, né? E aí o que eu entendo como necessário para essas pessoas se tornarem adultos saudáveis é esse fortalecimento de crenças de capacidade, do que eu dou conta de fazer para fazer as escolhas saudáveis. E aí eu acho que essas falas de vocês trazem essa necessidade, né? Eu só posso me sentir fortalecido a partir de uma crença do que eu seja capaz.
Então, qualquer outra condição de falar, exercer direitos, passa por essa condição. Para exercer um direito, eu preciso conhecê-los, eu preciso ter informação, eu preciso ter conhecimento do que eu sou capaz também, até para obter o conhecimento. Então, eu super gostei disso, complementa, eu acho que essa visão de cuidado que todas têm, e que eu acho que é uma voz que precisa ser levantada, né? De que a gente precisa falar da mulher, a gente precisa falar de um empoderamento, mas antes disso a gente precisa falar de um fortalecimento, de um autoconhecimento, ou de palavras. Eu acho que fortalecimento foi bem bom, porque implica em algo que não tem a ver com ter que trabalhar com alguém, né? Qualquer outra palavra, autoconhecimento, implica em você talvez ter que trabalhar com um profissional, né? E um fortalecimento pode traduzir um caminhar que você pode até fazer sozinho, né? Eu gostei dessa palavra. A Valesca Zanella fala de emancipação, né? Ela fala que é muito mais... Eu gosto muito dessa palavra. A gente está caminhando para o final. Estamos, podemos nos despedir. Eu queria só voltar uma fala rapidinha da rápido. Alessandra. Passa rápido. Muito rápido. Eu queria só voltar uma fala rapidinha da Alessandra em relação ao livro, que ele no final dá uma palavra de esperança, né? Aqui, esse podcast Fala Mulher, sempre no final, no encerramento, a gente dá uma mensagem de esperança. Não adianta a gente levantar uma questão, né, e sair daqui com uma angústia sem alternativas, né? Sem uma palavra que... Porque se a gente está aqui é porque a gente acredita na causa, acredita no enfrentamento da causa, né? Então, assim, eu queria que a gente finalizasse, né? E queria, assim, agradecer muito, né, a vocês por compartilharem das experiências de vocês. É um tema que inesgotante, né? Se é que existe esse termo, né? A gente não tem como esgotar. Então, mas a gente pelo menos vai estar dando passo a passo, né? Fizemos o primeiro, agora estamos fazendo esse segundo. A Audrey comentou, Vina, a gente tem que começar a segunda temporada com violência à mulher, né? Porque é um tema que a gente não pode parar. Então, a gente está retomando com esse tema, né? Então, a gente está aqui como um espaço de encorajamento, eu digo, né? Um espaço de fala onde a gente traz esse encorajamento para a mulher, né? Há um espaço onde se discute, há um espaço onde se traz esse amadrinhamento, né? Um amadrinhamento de fala, né? Eu acho que isso, para nós, é um grande passo que a gente conseguiu dar. Então, assim, muito obrigada. Fica aqui meu agradecimento, né, para vocês e a Alessandra, tá bom? Muito obrigada. Vamos finalizar cada uma, né? Vamos finalizar? Temos meio minuto para cada. Vamos lá, administrar o tempo. Rapidinho. Que prazer. Que prazer, Alessandra, te conhecer, mesmo que de longe, né? Que bom que a gente tem a tecnologia, né? Que nos aproxima. Sucesso, vida longa ao Beleza Escondida. Obrigada pela sua disposição em estar aí lutando, né? A gente luta daqui, você luta daí, a gente vai colocando um tijolinho, né, nessa construção desse mundo que a gente acredita, né? Nós acreditamos, eu acho que é isso que nos move a estar aqui sábado de manhã, né? A gente acordar, essa esperança, porque a gente não pode deixar de acreditar que é possível a gente enfrentar esse mal, né? De mãos dadas, né? E queria me direcionar às mulheres que nos escutam, né, que nos assistem, a importância de você se acolher, de você se amar, de você se fortalecer, né? Busque grupos de mulheres, né? Conversem com outras mulheres, né? Se você também está se sentindo, às vezes, sozinha, procure
sobre também conteúdos, né? Achei legal ela falar da pessoa falar que estava se sentindo sozinha, mas que o livro foi um companheiro, né? Busque conteúdos, né? Que vão alimentar a sua alma, né? Vai ser um refrigério das nossas dores, porque nós temos dores. Isso a gente não pode colocar para debaixo do tapete. A gente tem que enxergar as nossas dores, mas nós não somos as nossas dores, as nossas cicatrizes. Nós somos maiores, né? Nós somos maiores que isso. E é se acolhendo, se amando, acreditando que nós somos capazes, né? Acreditando que nós somos, que nós nascemos para ser felizes, né? Para brilhar, para ser uma pessoa que nasceu para ser amada, né? Porque às vezes o relacionamento abusivo, ele coloca uma coisa que, eu já ouvi de amiga, eu não nasci pro amor, né? Não, nascemos sim para sermos amadas, para seja, eu falo, seja enlouquecida por ser bem cuidada, né? Seja viciada em ser bem cuidada, né? E é isso, se cada uma de nós, e também a gente se incentivar, né? Eu falo do amadrinhamento porque é isso, eu te incentivar também enquanto amiga, você nasceu para ser feliz, você não nasceu para tá nesse fundo do poço, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e homens também, enfrentem suas dores, seus traumas, né? Dialoguem, conversem, busquem o equilíbrio, né? Não é problema nenhum falar das nossas dores, né? Não é problema nenhum falar dos nossos traumas, a gente precisa sim se curar para que a gente possa conseguir caminhar em relações mais saudáveis, mais tranquilas e mais pacíficas. Muito obrigada. Eu queria agradecer, gente, o convite. Foi muito delicioso, passou muito rápido. Eu pensei, 1 hora vai passar rápido, mas achei que seria tanto. Adorei, assim, é isso, tá? Falar sobre violência, para mim, eu sempre vou ser disponível, eu acho importantíssimo, né? Queria fechar, assim, bem no rumo do que você falou, né? A Bell Hooks fala muito da comunidade como forma de saúde, né? E da gente pensar nas outras formas de amor, não só esse amor romântico, como importante pra gente, né? E eu acho que isso também é sobre amor, né? Mulheres juntas é uma potência, por isso que muitas vezes dentro da nossa cultura, isso não é incentivado, porque mulheres juntas é grande potência. Mulheres juntas é uma potência. Então, de fato, dá medo, né? Quando a gente está junto, porque o que a gente consegue é muito grande. Tem uma fala que fala, mulheres quando se unem são como as águas, elas só crescem, né? Isso. E é isso. Exatamente. Adorei também. Então, assim, espero que, de fato, a gente sempre se reúna, né, com esse olhar de fortalecimento uma das outras, né, de emancipação, porque se a outra tá bem, pra gente também é muito bom que cada uma das mulheres estejam bem, isso fortalece não só ela, mas a gente, enquanto mulher. Então, é isso, assim, espero que tenham muito mais encontros assim. Muito bom. Vocês estão olhando para mim, acho que eu devo falar agora, né? Rapidão, estamos esgotando. Eu quero dizer que a esperança me alcançou e por isso que eu reproduzo ela no meu trabalho, na minha vida e nas minhas relações também. Onde eu precisei ter esperança e ela chegou até mim. Então, que nós sejamos mulheres, as mulheres que nós queríamos ao nosso lado quando nós éramos meninas. E, de fato, há um caminho. Nem sempre ele é fácil, mas há um caminho, há uma solução. E nós nos colocamos à disposição enquanto Beleza Escondida para servir tanto a vocês quanto a outras mulheres que nos escutam também. Obrigada pelo convite, pela parceria, que esse podcast chegue aonde ele precisa chegar, aos corações que estão sedentos precisando dessa mensagem. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a nós, muito obrigada, e que essas falas cheguem aonde precisam chegar, e que é no que eu acredito. Temos um problema, mas podemos ter solução, e nem sempre a solução é fácil, mas é o que eu gosto de pensar, resolução de problemas. É isso. Até o próximo. Tchau. Tchau, gente.